é a minha visão. Eu concordo plenamente, nisso o Augusto foi bem. Agora, o ex-presidente, não é que ele brigou ou não brigou. Eu acho que tem horas que fez coisas que era muito conivente. Tá? Muito conivente. Muito conivente. Então, quando você começa a ver coisas com disparidade de valores muito grande, é porque alguma coisa errada tem ali. Alguma coisa errada tem ali. Procede que o Augusto, nesses dias, um pouco antes de ter esse problema todo, ele prorrogou um monte de contrato lá? Igual o Duílio fez, né? Porque o Duílio também, antes de sair, prorrogou o contrato da arena, do estacionamento lá por 30 anos, né? O Augusto acho que não rolou isso. O que ele fez foi reativar as dívidas com o Carlos Leite e tudo mais, que ele assinou. Mas do estacionamento também. Reconhecer as dívidas que você ganha. E jogou para ele. E jogou mais um prazo. Mas o estacionamento também da arena. O estacionamento da arena ele fez por 30 anos. Não teve? Foi por 10, não. Foi por 10 de 18 a 28. Acabaria 28. Existe uma renovação. E o Augusto, ele fez isso agora do... Isso é verdade? A empresa de segurança de limpeza, que aliás é uma empresa que fica numa casa a 800 metros de onde eu moro, lá é uma casa, o dono deve morar dentro da casa, sei lá, e fez empresa fantasma? Um contrato, não sei, eu sei que tem um contrato gigantesco, que agora vai até 2030, e a multa que seria de 1 mês do contrato, passou para o valor integral do contrato. Que maravilha! Então, se você quiser rescindir esses 2 contratos, hoje, você tem que pagar 30 milhões de reais. Mas como isso não entrou naquele DocuSign, né, que o Corinthians usa, que é uma forma informatizada de você assinar, foi tudo feito no papel, o Corinthians está querendo anular isso. Mas se fazer valer, o Corinthians teria que pagar 30 milhões de reais. Isso é um caso absurdo, faltando um mês para aquela votação. E a defesa do Augusto foi a pior, né? A defesa do Augusto falou, se não gostam, é só não rescindir o contrato, está fazendo um belo trabalho. E é inacreditável, porque faltava um mês ali para a votação do impeachment. O contrato, e aqui eu não estou dizendo que a empresa trabalha mal ou bem, e se ela estivesse trabalhando bem, era só manter do jeito que estava. A minha pergunta e eu gostaria muito de fazer essa pergunta para ele, para que colocar, faltando um mês para aquela votação, para que colocar uma cláusula que vai dar uma rescisão com 30 milhões, sendo que você não tinha? Quem pensa no clube, deixa o contrato do jeito que está. Quem pensa no clube. Ia acabar em 26. Ia acabar em 26, se tivesse fazendo um bom trabalho, você vai ali uma renovaçãozinha normal. Você já renova para 30 e coloca essa multa aí absurda, além de ter aumentado, claro, também um pouquinho o valor, né? Aumentou tanto de um serviço quanto de outro. Só que tem uma coisa... reajuste dos salários dos funcionários. Só que isso tem uma coisa que para mim ainda tem uma coisa mais grave em tudo isso. Toda essa mudança não passa pelo jurídico, cara. E o diretor jurídico, na época, o Dr. Vinícius Cassone, disse, não passou por mim. Foi feita a revelia do jurídico. Isso de verdade me assusta, ainda mais do que querer fazer. Porque querer fazer, ele poderia até querer. Pelo estatuto, ele pode fazer isso? É o sistema presidencialista, né? Ele pode. A caneta ali, na hora... É um acordo comercial, administrativo, que você pode. Ele tentou fazer com o fundo da Arena também, mas para fazer com o fundo da Arena, você precisaria de um assinatura do fundo também. E o fundo falou, não vou assinar. Aí teria que ter outra parte. E aí não rolou, porque ele também tentou renovar, colocar multa lá no de limpeza e segurança da Arena. Não tem que virar SAF? É o que eu disse. Tem que mudar. Tem que mudar o sistema. Me dói dizer, tá? Me dói dizer. Ô Benja, eu concordo com o que vocês estão falando. Eu só acho que tem que mudar o sistema. E não vender para uma pessoa que pode ter um conselheiro por trás. O sistema são eles. Eles fazem o sistema. Não, mas mudar. Mas não tem como. Tem que mudar. Os caras tá Mas se você falar que não tem como, você não vai sair do lugar. Você vê, quando o Fred Luiz foi lá tentar trabalhar, deixaram? Não deixa, cara. É que ele já foi para não deixarem. O Fred Luiz ele foi contratado para dar uma resposta para a torcida que queria um CEO. Mas ele foi já com as mãos atadas. Sem até hoje o Augusto não abriu aquele dia da transparência? Ele falou que ele ia achar coisas erradas da administração passada. Me parece que não achou. Ou não quis achar, ou não quis mostrar, porque ele falou que ele ia, né? O dia da transparência não seria para mostrar a transparência dele no início. Durante a campanha ele falou que teria o dia da transparência, porque ele vasculharia os arquivos do Corinthians para achar coisas erradas da administração passada. E ele não mostrou. E olha que diferença que é, cara, que
o Porto faleceu recentemente o presidente que ficou 40 anos no poder. Agora é o André Vilas Boas. Isso. O que o André Vilas Boas fez? Pegou uma das 4 Big Four lá, a Deloitte, e falou assim, faça o seu trabalho, tá aqui, ó. Pegou, destrinchou, fez uma devassa no clube, um documento de 400 páginas, eu tenho o PDF até comigo aqui. Fez o PDF, a Deloitte falou assim, ó, tá aqui, sócios torcedores do Porto, imprensa, sócios tal, papá, quem é da bolsa lá, né, eles são investidores, tá aqui, ó. Esse é o nosso clube, tá aqui, ó. A Deloitte fez um trabalho, tudo isso aconteceu, a nossa situação é essa. Cara, numa transparência, um trabalho maravilhoso de uma das gigantes do mundo, assim, de auditoria, foi lá feito, tem lá o documento, tá um PDF com 400 páginas. Aí descobriram, tinha contrato de goleiro que ficou 4 anos no clube, não deu um chute na bola, não teve, nem treinou direito, e era isso que a gente queria, exatamente isso do Augusto. Augusto, quando você entrou, os contratos estão todos aí, o jurídico é seu agora. Vambora, contrata uma auditoria, faz a devassa e mostra pro torcedor. Se você transformar o clube em SAF, sem vender o clube, só de transformar em SAF, vai ter isso. Vai ter tudo isso. E vai regularizar. E você vai ser obrigado a pagar dívida antes de contratar jogador. A torcida vai sofrer. Vai ficar 5, 10 anos sem ganhar título. Porque você, antes de contratar jogador, você vai ser obrigado a pagar dívida, vai ser obrigado a pagar imposto. Você não vai contratar o Memphis Depay, você não vai contratar o Yuri Alberto, você não vai contratar ninguém antes de pagar a dívida. Se eu fosse presidente do Corinthians, sabe que é o primeiro cara, sabe o que eu ia fazer? Vocês vão falar que eu tô louco. Eu ia contratar o Eduardo Bandeira de Melo. Eles tentaram fazer com o Fred Lúcio? Não, eu ia contratar o Eduardo Bandeira de Melo. Falou, presidente, quer? O senhor vai ser o executivo aqui. Vou te pagar. X, tem uma puta grana pra você. Vou pagar ele mais do que paga um jogador ali. Na época não era só ele, né? Lembra? Era um grupo, enfim, até o BAP tava, o Landinho. Eu falo assim, monta o grupo que você quer. Traz os profissionais que você quer. Não tem Marco Belo, não tem, dói dizer, eu também pensava igual você. Não tem uma luz no fim do túnel, cara. Não vão deixar o Eduardo Bandeira de Melo trabalhar. Não, lógico que não. Eu tô falando do modelo de SAF, sabe? Não tem, óbvio que não. Não deixa o Fred, não deixa ninguém trabalhar. Exato. O sistema lá dentro, podre, esquece. Não tem como mudar. Vou contar uma história, um exemplo aqui. Eu era repórter do Diário Lance, a gente marcou uma entrevista com o então presidente do Corinthians, Andrés. Estava na antessala, marcou 3h30 da tarde. Era 3h40, 3h50, 20 minutos atrasado. A secretária lá de falou, espera aí que tá acabando o negócio. Eu falei, tá bom. Aí sai um cara lá de dentro. Abre a porta, sai um cara. Ó, vocês estão autorizados, pode entrar. Aí a hora que a gente entrou na sala, o André estava bufando já na sala. Nervoso, fumando, não sei o que. Tal. Aí eu peguei e brinquei. Falei, a gente nem começou a entrevista, você já tá assim? Falei, você viu o cara que saiu aí? Falei, vi. Eu tô aqui há meia hora, o café do Bar da Torre aumentou 25 centavos. O presidente do Corinthians estava conversando com um sócio que estava há meia hora reclamando que o café do Bar da Torre aumentou 25 centavos. O presidente que cuida de 1 bilhão, ele tem que dar atenção para um sócio que cobrou 25 centavos do cafezinho do Bar da Torre. E para isso serviria o administrativo. Sei lá, por exemplo. Mas ele teve... uma SAF, isso é impossível. Não, isso não existe numa SAF. Mas em qualquer SAF. E sabe por que ele deu atenção pro cara? Porque esse cara vai votar nele. Lógico. Então ele precisou dar atenção pro cara. E o cara ficou 25 minutos falando de 25 centavos de um café. Que é o que o Augusto falou da quitanda, que o cara quis montar uma quitanda dentro do Parque São Jorge. E ele teve que atender o cara. Exatamente. Porque é o cara que vai votar nele. Aí o cara da Nike, da Adidas, chega lá, peraí, rapidinho, eu tô numa outra reunião aí, o cara da quitanda. Não é muito louco isso? Você acha que isso é normal? Tem condição um negócio desse? Que pariu. Você imagina o Florentino Pérez falando com o sócio do Real pedindo 25 centavos no café? Mas o próprio Augusto Melo... Você dá risada. O próprio Augusto Melo, na entrevista que deu no SBT, quando a gente perguntou por que ele achava que os sócios iam recolocar ele no poder, ele falou, o pessoal da peteca tá comigo. Falou mesmo. O pessoal da peteca tá comigo, o presidente do Corinthians. Com todo respeito à peteca, mas porra...
Você é filha da puta, né? Não é. É assim, a bote, a peteca, o canindé, o bar da torre, a piscina. Quanto mais você fala isso, mais eu fico me autoconvencendo que tem que virar SAF. Eu sou radicalmente contra. Você não tem medo de ter um laranja por trás? O Corinthians hoje, o que mais tem é laranja. Não, mas se comprar. Não, mas deixa eu te falar, Marco Belo. Abacaxi. É que eu penso daqui Marco 30 Belo, anos, entendeu? Não, mas deixa eu te falar, daqui 30 anos, se continuar do jeito que tá, Não, se continuar assim, não dura um. eu não sei o que pode acontecer. Não dura um, 2. Eu não sei o que pode acontecer. Marco Belo, eu sou radicalmente contra o Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo virar SAF. Eu não sou defensor. São os 4 maiores receitas do país. Na teoria não precisaria mesmo. Para mim, eu acho absurdo. Só que não tem mais, não tem alternativa. Não tem para onde correr. Aí um laranja. Pô, mas nós temos um pomar lá dentro do Parque São Jorge. Eu tenho um receio danado horta. de vir um Fora os tal de... abacaxi. Hã? Fora os abacaxi. Abacaxi. Fala. Eu tenho um receio danado, como torcedor, de vir um Frederiksen da vida lá da Suécia comprar e você descobrir que, na verdade, o dono é o cara, o conselheiro do Parque São Jorge. Concordo plenamente. Eu não discordo. Eu estou concordando com você. Agora, olha o que tá o Corinthians, Tem que ter cara. algum jeito, tem que ter algum outro jeito, tem que ter algum outro jeito. E tem um, Olha o que é o Corinthians, velho. tem um pequeno agravante, assim. Se você olhar o futebol brasileiro, o futebol brasileiro tá mais difícil. Além de você não estar organizado como você deveria estar, os seus players, os seus outros jogadores do seu joguinho estão muito mais fortes do que era no passado. Então, você tem hoje o Flamengo, o Palmeiras, você tem o Cruzeiro com dinheiro, o Red Bull, o Botafogo. Não vamos longe. Olha isso, Não vamos longe, vamos ficar aqui. tá mais Não, difícil. vamos ficar aqui. Há quantos anos luz o Palmeiras está na frente do Corinthians, do São Paulo e do Santos? É que o Palmeiras teve um Paulo Nobre, né? Tudo Nem mesmo todo teve. clube tem. Não, mas lógico. Como é que você, no Corinthians, você não consegue nem fazer o que o Paulo Nobre fez? É impossível. O Corinthians consegue ser, em termos de bastidor, ele era muito pior do que era o Palmeiras, pior que o Palmeiras também. O clube social do Palmeiras era pior. O clube Abrigaiado, o vice era contra o presidente. Eu nunca vi isso. Era Você um vota negócio meio num assustador. candidato que o vice é contra o próprio Eu era presidente. setorista do Palmeiras quando um convidado seu que esteve aqui recentemente com você era o presidente, o Mustafa Contursi. Mustafa. E nessa época o Palmeiras era mais confuso que o Corinthians é hoje. Era mais, sim. Mas o nível do Corinthians está muito ruim também. Não é só confusão. Entendeu? O Palmeiras ainda tinha. Você olhava, você tinha uns caras ali. Opa! Você olha para quem é hoje no Corinthians. Difícil. Não é difícil, Se não. tiver um cara bom no conselho,